Paz, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que eu venho compartilhar a palavra de Deus, mais um devocional. Eu me chamo Adriana Ferreira e eu estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia todos os dias, a estudá-la. Nem que seja um capítulo, um versículo, mas tire um momento com o Pai. Leia a sua palavra, estude, fale com Ele, porque a oração é uma conversa. Tenha intimidade com seu Pai. Busque aprender mais sobre Ele. E há uma importância muito grande, você verá o quanto isso fará a diferença na sua vida. E, acima de tudo, vamos aplicar toda essa sabedoria na nossa vida. Amém? O versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Provérbios 29, versículo 1, que vai dizer: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Aleluias. Provérbios é um livro de muita sabedoria e eu gostaria de hoje de compartilhar com vocês um estudo sobre este versículo. Aqui nós podemos ver o quanto um versículo nós podemos extrair muitas coisas e o quanto a palavra nos ensina, meu irmão e minha irmã, porque esta palavra fala comigo, entra no meu coração e depois eu compartilho com vocês, porque Deus está falando comigo. E agora eu quero compartilhar com vocês todo esse estudo maravilhoso que falou muito ao meu coração, né? Que me acordou, que me trouxe um alerta, né? E eu quero compartilhar com você também. Amém? Aqui, esse estudo fala que o Senhor é paciente e longânimo. Ele é generoso e misericordioso, mas ele não será assim para sempre. Qualquer pessoa que rejeitar suas muitas ofertas de sabedoria e correção será destruída sem nenhum aviso prévio. Não haverá nenhum resgate do juízo, rebelião, teimosia, são pecados atrozes contra o Deus Altíssimo. Ele não vai fazer vista grossa a isso. Temos aqui uma das mais assustadoras advertências das Escrituras, né? Provérbios 29, 1. Para aqueles que brincam com o pecado e se rebelam contra a repreensão. O leitor sábio lerá, considerará e lembrará esta grave descrição, como Deus vai lidar com os zombadores. Esse texto deveria estar, né? Aqui o estudo diz que devia estar nos boletins, devia estar em todas as igrejas da forma frontal de cada púlpito, pois rejeitar a pregação e as escrituras é horrível e sério. Aleluias, glórias a Deus. Os pais às vezes dizem aos seus filhos: não me faça repetir isto de novo. O Deus celestial também faz assim. Deus, ele nos repreende. Eu sei a área que o Senhor tem me repreendido. E você, eu tenho a certeza, faça um autoexame da sua vida. Em que área Deus tem te repreendido? Deus repreende por vários meios: pais, amigos, magistrados, ministros, consciência, escritura, o espírito, circunstâncias e natureza. Deus usa as diversas circunstâncias para nos repreender. Deus fala, meu irmão, antes de emitir um juízo, Deus sempre vai falar. Através de pessoas, através da palavra. Ele vai usar coisas inimagináveis. Quando nós estamos com os ouvidos e os olhos espirituais fechados, Deus vai falar de várias formas antes de emitir o seu juízo. Aleluias. Mas muitos endurecem os seus pescoços e não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu já passei por isso. Na verdade, a gente passa por isso. Deus fala e a gente não dá ouvidos àquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus está usando pessoas, situações ao nosso redor. Eu no passado já passei por muito momento difícil por não ouvir Deus. Deus falar, Deus me alertar e eu pagar para ver. E confesso a você que a semente que a gente colhe é difícil, mas serve de lição para as nossas vidas. E o bom é que a gente escute, né, e ouça logo a voz de Deus e corrija logo os nossos caminhos, as nossas veredas, porque Deus não quer que a gente passe por tudo isso. Mas tem filho que gosta de pagar para ver. Tem pessoas que endurecem o seu coração. E isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. O estudo diz que, rejeitando totalmente a correção, ouvindo-se sem mudar, né? Deus corrige, Deus fala,
e a gente às vezes endurece o coração, não quer ouvir, não quer mudar, sabe do que Deus está falando, mas não se esforça para mudar. E através de muitas repreensões, Deus é justo e bondoso. E ao desprezarmos a sua justiça e bondade, os homens merecem o seu severo julgamento, pois já são maus de uma maneira embrutecida. O Senhor virá a seu tempo para destruir tais homens. Não importa os esforços que fizeram para se proteger ou quanto são estimados pelos outros. Ele os esmigalhará e os destruirá. A ruína de suas vidas será sem cura ou recuperação. Deus vai rir. Veja em Provérbios 1, 22 e 31, que fala sobre isso, né? Provérbios 1, 26. Que Deus virou a vida de Ló de cabeça para baixo, com suas filhas grávidas em uma caverna, por ignorar a sua alma oferecida diariamente. Sobre os pecados, Deus fala, né? Quanto Deus falou. Deus falou com Saul, Deus falou no tempo de Noé e as pessoas ignoravam. Judas Iscariote, que ficou ali 3 anos com Jesus, mas parece que tudo aquilo que Jesus pregou, ele não, sabe, não pegou. Acabe, o rei de Israel, que se casou com Jezabel, se misturando com gente que não era para se misturar, não escutou, né? O estudo diz que o rei Acabe, o rei de Israel, casou-se com uma má, a Jezabel, que despertou uma prática do mal no coração dele. Ambos eles rejeitaram a repreensão de Elias, porque Elias foi usado para adverti-lo, né? Mas ele rejeitou, né? E ali Deus o destruiu, porque nós vemos que na palavra Deus destruiu Acabe, né? Ele foi morto com uma flecha inesperada. Jezabel também, né? Ela foi morta também. Nabucodonosor, né, com seu grande orgulho, maldade. Ali Deus enviou Daniel, seus amigos deles, com avisos e repreensões. São muitas coisas. O povo de Israel também, né, a gente vê o quanto Deus usava, o quanto Deus falava, mas chegava um ponto que Deus emitia juízo, sabe, irmãos? Eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Provérbios fala muito de repreensão, de correção. E Deus, ele é nosso Pai e nos corrige, sabe? Eu falo isso por experiência própria, naquilo que Deus tem me corrigido, naquilo que Deus tem me repreendido. E aquilo que eu não obedeci, que eu estou pagando preço por isso. Isso acontece nas nossas vidas. Nós que temos que estar com os ouvidos espirituais abertos e buscar ouvir a voz de Deus. Deus fala, irmãos, antes de acontecer algo na nossa vida. Deus começa a falar, Deus começa a usar pessoas, Deus fala na palavra, Deus usa situações para nos falar, sabe? Eu já passei tanto por isso e ainda passo por isso. E é muito forte, sabe? E muita coisa de que eu vivi que não foi bom para mim, mas eu olho hoje e falo, poxa, passei por isso porque eu não ouvi a Deus. Porque o Senhor me repreendeu, né? Mas eu não ouvi a Ele. Mas aí eu lembro que Deus falou. Se hoje eu estou passando por uma situação que eu estou passando, mas Deus falou. Eu estou passando sabendo que eu ouvi Deus falar e eu não obedeci. Que a gente venha examinar as nossas vidas. Que a gente venha olhar para as nossas vidas, né, com essa palavra que eu trago para a gente hoje, da gente olhar para a repreensão de Deus. Que Deus tem falado conosco, que a gente tem repreendido aquela instrução, né, para as nossas vidas. E o estudo aqui fala que rejeitar a instrução é desprezar a sua alma, pois você se priva das melhores coisas da vida e traz destruição sobre si mesmo. Que insensatez, quando você peca contra a repreensão e a instrução de sabedoria, você peca contra a sua própria alma. Quando você odeia a repreensão, você ama a morte. Tudo isso está em Provérbios, irmãos. Estude o livro de Provérbios, pois Deus está chegando para destruir. Que insensatez, né? Quando nós não ouvimos a repreensão, nós vamos pagar o preço por isso. Por isso que Deus, ele fala conosco, né? Quais são os pecados que você tem tido? Quais são os meus, né? Eu sei dos meus e das minhas fraquezas, porque ninguém pode dizer que não peca.
Peca sim, mas não é para viver no pecado. Se tem alguma coisa na sua vida que está errado, escute a voz de Deus e corrija os seus caminhos, né? Não pague para ver, porque é difícil, meu irmão, minha irmã. Deus fala, mas vai chegar uma hora que Deus vai emitir juízo. Deus é amor, mas Ele é justo. Ele fala, Ele avisa, Ele mostra todo o caminho para que a gente possa consertar. Quantas das vezes, né, pessoas que morrem e não vão para Jesus, não escutam a repreensão, pagam para ver. Isso acontece na vida de muitos, mas é porque tem o seu coração endurecido demais, endurecem o seu pescoço, como aconteceu com o Faraó. O Faraó endureceu demais, e aí veio todas as pragas, e aí veio a morte dos primogênitos. Mesmo assim, o Faraó ainda foi atrás, e Deus fez o que fez. Aleluias. Nós vemos isso na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus é justo, nosso Pai nos adverte. E eu tenho falado muito isso aqui em casa, quando eu falo e adverto os meus filhos, principalmente os maiores que estão entrando na adolescência, que a gente ensina o caminho. A gente mostra, a gente fala, a gente instrui porque a gente ama. E a gente às vezes é duro porque a gente ama. Mas eu quero dizer que mesmo que eu instrua e que vá pelo caminho errado, vai pagar o preço da escolha. Porque é desse jeito na nossa vida. Deus fala, Deus instrui, Deus nos mostra. Mas se nós não nos atentarmos à voz e à repreensão do Senhor, nós vamos pagar o preço. Faz parte. Vamos colher a semente que nós plantamos. Isso é fato e é certo. Então que a gente venha sempre fazer um autoexame da nossa vida, né? Buscando ouvir aquilo que Deus tem falado, né? O que Deus tem falado aos nossos corações, né? Que nós não venhamos endurecer os nossos pescoços. Como diz o provérbio, né? Que quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Noé pregou e foi construir a arca, foram 120 anos. Aquele povo teve tempo de se arrepender, mas eles não quiseram se arrepender. E aí aconteceu o que aconteceu com a vida deles. Saul quis fazer aquilo que queria, né? Não ouviu, foi tirado. Os filhos de Eli foram fazer e o pai também não escutou, não se atentou ao que os filhos estavam fazendo. O que aconteceu? Deus chegou com seu juízo, né? Chegou o momento. Ele não ouviu. Então Deus tirou ele, botou Samuel e Deus mesmo julgou a causa. Deus sempre vai nos dar a repreensão. E escute a repreensão de um pai, né? O Pai Celestial, o seu pai terreno, sua mãe, como um carinho e o amor para a sua vida. Sabe por quê? Isso é um carinho de Deus para a nossa vida. Ele sabe, pai e mãe, sabe o que é melhor para a gente. Então escute a repreensão com amor e carinho. É para o seu bem. Às vezes a gente quer endurecer o coração, né? Não quer ouvir. Mas Deus está fazendo para o nosso bem, né? Eu examinando a minha vida e através dessa palavra, porque Deus fala comigo primeiro, eu estou aqui pregando essa palavra, mas essa palavra veio para mim primeiro. E agora eu estou compartilhando com vocês, né? Que tudo aquilo que Deus me repreende, que tudo aquilo que Deus fala comigo, é porque Ele me ama. Meu irmão, minha irmã, é difícil, sabe? A gente fica olhando e fala, ai Deus, por que o Senhor está falando isso comigo? Eu pensei que eu estava fazendo tudo certo. Eu queria fazer desse jeito, Pai. Mas como diz, não vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer do jeito de Deus, porque é para o nosso bem. Ele sabe o que é melhor, porque Ele é Pai e Ele já viu lá na frente. Então, se Deus tem falado com você, se Deus tem te repreendido, se tem alguma coisa em você que está errado, se as pregações têm falado muito sobre um determinado assunto, se pessoas têm sido usadas para falar conosco, se as situações de nossa vida têm nos puxado, né? Se a gente tem sido repreendido através da palavra, através, como eu sempre falo aqui, sabe, com as minhas filhas, elas ficam, mãe, você está falando sobre isso? Eu falei, minha filha, tá todo mundo falando sobre isso. Será que você não está percebendo que Deus está falando com você?
Que tá todo mundo falando a mesma coisa. Se acorda, porque a palavra tá falando, eu tô sendo usada para falar, outras pessoas estão falando a mesma coisa. Será que o problema tá em todo mundo ou tá em você que não percebeu aquilo que Deus está falando? É muito forte que a gente venha ser lembrado disso, que Deus é longânimo, né? Mas um dia ele vai emitir juízo. Então tudo tem um tempo determinado. Ele é muito longânimo. Mas que a gente venha se acordar para aquilo que Deus está falando. Essa palavra falou muito ao meu coração. Eu sei as áreas que eu preciso corrigir imediatamente, porque Deus já está me alertando mais uma vez, né? Deus já falou comigo e agora eu vou pegar a parte que me cabe e eu vou consertar. Faça isso também, o autoexame da sua vida. O que Deus está falando com você através dessa palavra? Você sabe. Eu também sei da minha, né? E vou buscar corrigir as minhas veredas e os meus caminhos. Faça um autoexame, deixa o Espírito Santo te convencer e falar com você. Ouça a voz de Deus nesse momento. E corrija seus caminhos. Se Deus está te repreendendo em algo, ouça o Senhor. Para que a gente não venha insistir no erro. Insistir, né, naquilo que nós estamos errando. E vai chegar um tempo que não vai ter jeito. A gente vai pagar o preço pela nossa escolha errada, por não ter ouvido a repreensão do nosso pai. A gente vai pagar preço por isso. Então, vamos ouvir hoje a palavra e colocar em prática. Vamos ouvir a sabedoria milenar, que é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. E como falou muito o meu coração, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que eu falo aqui é aquilo que Deus fala comigo no meu devocional. E essa palavra vem de encontro ao meu coração. Dói, machuca. Eu sei a área que Deus está me repreendendo. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu creio que a palavra ela é poderosa e Deus quer falar a mais pessoas também. Que a gente venha corrigir os nossos caminhos. Entender que Deus é longânimo, bondoso, mas Ele também é juiz e justo. E se a gente não ouvir a repreensão, né, e a gente pagar para ver, é perigoso. E como disse, né, que a repreensão é a instrução da sabedoria, se a gente odeia a repreensão, a gente ama a morte, porque a repreensão nos protege. O temor a Deus nos protege. Então tema ao Senhor, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.